Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nós vamos dar início a mais uma disciplina, que é a disciplina de farmacologia, disciplina com carga horária de 50 horas, distribuída em 4 encontros. A disciplina de farmacologia ela é de suma importância porque, associada à disciplina de fundamento de enfermagem, como nós já tivemos uma boa noção de medicamento em fundamento de enfermagem, é uma disciplina onde você vai expandir os seus conhecimentos relacionados a diversas categorias de medicamento, como também no cálculo de medicamento em si. Então, assim, nós vamos ministrar essa disciplina de modo remoto, porque as coisas ainda continuam muito complicadas em relação ao retorno do presencial, né, por questões da pandemia. E sei que irão surgir muitas dúvidas, porque essa disciplina tem uma parte que a gente trata muito com cálculo, com matemática, mas retire as dúvidas, pergunte as dúvidas no grupo, que eu sempre irei responder. E eu peço a vocês que tenham um certo tempo de tolerância para esperar responder as dúvidas e para também o envio das respectivas atividades que a gente manda avaliativa para vocês. Nós vamos lá ao começo da nossa disciplina. Então, pessoal, conforme foi avisado, nós vamos começar a disciplina de farmacologia também, dessa forma, né, à distância. Mas eu vou tentar me esforçar mais do que já havia me esforçado, e vocês também, da parte de vocês aí, para que esse medo das continhas, dos cálculos, não venha a atrapalhar o aprendizado e o desempenho de vocês. Bom, essa disciplina, ela sempre acompanha a disciplina de fundamento de enfermagem, porque em fundamento de enfermagem vocês têm uma noção de cálculo de medicamento, trabalho com gotejamento, microgotejamentos, dissolução de medicação, né, que é a diluição. E aqui vocês também vão ver essa questão de gotejamento, microgotejamento, concentração, solução e resolução de medicação, além de entender o princípio básico e ativo de cada medicação, que é a parte mais extensa dessa disciplina. Então, nessa disciplina, infelizmente, para uns, mais felizmente para outros, nós vamos trabalhar com contas, certo? Com as famosas continhas que eu sempre digo para vocês, certo? E você tem que saber, de fato, realizar conta. Então, vamos lá falar da importância da farmacologia. Bom, a farmacologia é porque na área da saúde inteira a gente trabalha com medicamento. O que a gente mais faz é administrar medicamento, aconselhar medicamento e fazer algo relacionado a alguma administração de medicamento. Então, assim, a administração segura e precisa dos medicamentos é uma das mais importantes responsabilidades do pessoal da área da enfermagem, certo? Porque nós somos aqueles que vai colocar o medicamento dentro do paciente, vai estar olhando para o paciente e vai ver as devidas reações que se manifestam ali naquele exato momento. Então, o profissional é responsável pela compreensão dos efeitos de uma droga, pelo preparo e administração, certo? Isso aqui, basicamente, nós da enfermagem, que estamos na ponta, lá, corpo a corpo com o paciente, estamos nos dando isso aqui todos os dias, e pela monitorização da resposta do paciente, além do auxílio do paciente em relação à autoadministração correta. Então, assim, vocês como técnico de enfermagem, vocês não serão exímios em medicamento, mas vocês terão o conhecimento básico, adequado, para não cometerem determinados erros e administrarem as coisas de modo seguro e saber resolver determinadas circunstâncias que irão se apresentar para vocês em relação a uma concentração ou em relação a uma administração nova de um determinado medicamento, certo? Tanto por isso que na disciplina nós vamos falar também de sistema de medicação. Então, assim, o que é um sistema de medicação? O sistema de medicação é algo complexo, visto que para sua realização se faz necessário o cumprimento correto de vários processos, ou seja, prescrição do regime terapêutico do medicamento, que aí está relacionado à via de administração, dose, está relacionado a horários, que é a posologia, a dispensação desse medicamento. Nós sabemos que os medicamentos não podem ser dispensados de qualquer forma, em qualquer lugar,
e como também o preparo do medicamento, né? Existe um preparo, cada medicamento, existe o seu diluente específico e etc, etc. Então nós da enfermagem temos que ter um conhecimento básico muito solidificado em relação a essa questão de trabalhar com medicamento. E vocês técnicos de enfermagem, que mais do que nós enfermeiros, vamos estar fazendo isso diariamente, várias vezes durante o dia, tem que ter esse conhecimento mesmo bem solidificado e as dúvidas que surgirem, ir sempre tirando ou com os professores ou em algum lugar, algum site seguro, alguma fonte segura que fale sobre medicamento. E é por conta disso que existe responsabilidade na administração dos medicamentos e no trabalho em si, quando você trabalha com medicamento, né, pessoal? Então, assim, as responsabilidades da enfermagem na administração de medicamentos, a responsabilidade da equipe de enfermagem. Então, assim, erros cometidos e não detectados no início ou no meio dos sistemas são atribuições à equipe de enfermagem, visto como é a enfermagem que prepara e administra e vê o resultado, né, os efeitos colaterais ou o efeito terapêutico. Então, assim, esses erros que vêm a ser cometidos, eles devem ser detectados pela equipe de enfermagem o mais precocemente possível e fazer a intensificação da responsabilidade da equipe, visto que todo membro da equipe é responsável pela medicação que está aplicando, que está preparando. Lembrem lá muito bem da disciplina de Fundamentos de Enfermagem, que a gente não vai preparar e dar para o outro, e a gente não vai fazer o que o outro preparou. Eu preparo, eu administro, eu checo, eu anoto, certo? Então, assim, a intensificação das responsabilidades da equipe é uma das últimas barreiras da prevenção. Então, dando gancho nas coisas, vamos aqui ser mais prático. Então, assim, vamos relembrar aqui os 9 certos da medicação. A Anvisa, desde 2013, atrelada aos estudiosos da enfermagem, preconiza para que todas as vezes que você vai fazer uma medicação e trabalhar com medicação, você cheque e avalie e esteja com esses 9 certos em sua mente, que são os seguintes, né, para a gente não esquecer. Primeiramente, eu tenho que identificar o paciente, né, paciente certo. Eu tenho que utilizar 2 identificadores para cada paciente, para geralmente isso, o nome do paciente, algum parentesco, certo? Eu tenho que verificar se o medicamento é aquele mesmo, medicamento correto, confirmar o medicamento com a prescrição e conferir 3 vezes o rótulo do medicamento. Parece um exagero, pessoal, mas não é exagero não, porque erros acontecem. Quando os erros acontecem, geralmente não dá para voltar atrás depois de você colocar um determinado medicamento no corpo do paciente. Verificar a dose, a dose certa, a via certa, o horário correto, a compatibilidade medicamentosa. O que é isso? Se o paciente tem alergia e se existe incompatibilidade quando você mistura 2 medicamentos distintos dentro de uma ampola. Por exemplo, você vai fazer dexametasona e dipirona e você mistura os 2 para dentro da mesma seringa. E orientar o paciente, né? Orientação ao paciente certo em relacionado ao medicamento que você vai fazer. Como esse paciente tem o direito de recusar o medicamento e, por último, fazer a anotação. Então, assim, esses 9 certos, você deve ter eles sempre em sua mente, porque nós somos passíveis de erro, principalmente quando a gente não tem uma habilidade muito grande com aquele conteúdo e outros fatores relacionados, como o excesso de cansaço, certo? Por não entender direito aquilo, né? Aquela determinada coisa. Então, assim, pessoal, vamos ver aqui um item prático. Eu trago para vocês aqui uma ampola de, vamos ver aqui, dipirona, certo? Então, tá aqui a dipirona. Essa dipirona aqui, certo? Ela está escrita da seguinte forma, ou seja, eu tenho uma ampola de 500 mg por ml, que é a apresentação dessa medicação, em uma ampola de 2 ml. Então, assim, lá nos conteúdos seguintes, nós vamos estudar isso aqui. Isso aqui é uma apresentação, ou seja, qual a massa de dipirona que eu tenho dentro dessa ampola?
é 500 miligramas? Não, é 1 grama porque eu tenho 2 vezes 500 miligramas porque eu tenho 2 ml. Então, assim, todas as medicações elas serão apresentadas dessa forma, na forma de concentração. E é por isso que a gente estuda nessa disciplina coisas como regra de 3, porcentagem e concentração. E para conhecer todas as particularidades dos medicamentos em si, nós temos que estudar determinadas coisas, como eu já falei lá, regra de 3, porcentagem e concentração. Então vamos começar aqui pelos conceitos básicos envolvidos nos cálculos com medicamento. O primeiro conceito, e esse eu já falei para vocês na disciplina de fundamento de enfermagem, é o conceito de solução. O que é solução? Bom, solução é uma mistura homogênea composta de 2 coisas, soluto mais solvente. No nosso caso, associe sempre aqui o soluto ao próprio medicamento. A dipirona, a dexametasona, a hidrocortisona. E o solvente vocês vão associar à água. No nosso caso, a água destilada. Ou qualquer outra substância que eu chamo de diluente. Então aqui, solvente é a porção líquida da solução e soluto é a porção sólida da solução. Como assim, para nós entender? Entender da seguinte forma, toda solução ela é formada pela mistura de 2 outras substâncias. Quando eu digo para vocês que eu tenho uma solução de cloreto de sódio, que é o próprio soro, eu vou ter lá uma mistura. Então, quando eu tenho solução de cloreto de sódio, eu vou ter uma mistura de NaCl, que é a fórmula química do cloreto de sódio, mais água. Então está aqui o soluto e aqui o solvente. Assim, em toda solução, eu sempre terei esses 2 componentes. Eu sempre terei o componente do soluto e sempre terei o componente do solvente. Então, sempre terei o soluto e sempre terei o solvente. Não esquecendo que o solvente é aquela parte que se apresenta sempre em maior quantidade e o soluto é aquela parte que se apresenta sempre em menor quantidade. E agora, pessoal, é hora de nós entendermos esses conceitos aqui, né? Como eu já falei lá no slide anterior. Então, o primeiro conceito a nos referenciar é o conceito de concentração. Então, o que é concentração? Concentração é uma definição onde eu vou ter uma determinada quantidade de massa sobre um determinado volume de solução. Vocês viram lá na dipirona que eu falei que eu tinha 500 miligramas por ml. Então, lá na ampola de dipirona, nessa ampolazinha de dipirona aqui que eu estou mostrando, eu tenho 500 miligramas por 1 ml do medicamento. Então, isso aqui é a concentração dessa ampola. Sempre para calcular a concentração, vocês têm que ter a massa em gramas e o volume em ml. O outro termo, proporção. Então, o que é proporção? Proporção é a relação de parte do soluto em parte do solvente. Ou seja, eu tenho uma parte do soluto para 500 partes do solvente. É como se fosse um reflexo de concentração, onde eu tenho 1 grama do soluto para 500 ml do solvente. Então, é uma outra forma de você expressar a concentração. E o que é a porcentagem? A porcentagem é uma forma de expressar a concentração em termos de percentual, baseado em 100 ml, ou seja, baseado em 100% do solvente. Então, quando você tem assim, glicose 50%, esse 50% aqui vai significar que você tem 50 gramas de glicose em 100 ml de solução. E o quarto termo, que nós vamos trabalhar muito nessa disciplina, certo? Para resolver os nossos devidos cálculos, é a regra de 3. Então, o que é uma regra de 3? É uma relação entre determinadas grandezas. Eu vou
correlacionado a determinadas grandezas, certo? Que assumem uma determinada proporcionalidade, onde essas grandezas podem ter ação diretas ou indireta e geralmente elas devem estar em mesmas unidades das determinadas grandezas. Por exemplo, assim, quando você tem uma concentração, como na ampola de dipirona, eu tenho 500 mg de dipirona em 1 ml. O volume da ampola é de 2 ml. Então, quantos miligramas eu tenho? Isso aqui é uma regra de 3. Para resolver a regra de 3, você multiplica aqui em x, fica 1 vezes x, que é x, que é igual a 2 vezes 500, que é igual a 1000 miligramas, certo? Como nós vimos, as determinadas grandezas, elas têm uma determinada proporção e como também equivalência, né? Então vamos ver aqui, proporções e equivalência. Então vocês têm que aprender esses dados aqui, porque esses dados eles são de extrema importância na vida prática e também na resolução das questões que se apresentarem para vocês, tanto nas questões teóricas da disciplina como nas questões práticas da vida. Então assim, 1 ml contém geralmente 20 gotas. Se você fizer essa experiência aí na sua casa, você vai encontrar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas essa é uma média encontrada pelos especialistas da área, que 1 ml contém geralmente 20 gotas. Então assim, se você vai dar para um paciente 1 ml de uma determinada medicação, se você tiver que transformar essa medicação em gotas, você já tem em mente que ali são 20 gotas. Se você vai dar 2 ml, são 40 gotas, e aí sucessivamente. Certo? Isso aqui acontece muito com as mães, com as recém-mamães, que tem crianças que administram paracetamol bebê. O paracetamol bebê ele vem para ser aplicado com seringa de 1 ml, certo? Ele não vem com o conta-gotas. E às vezes as prescrições médicas dizem lá tantas gotas de tantas e tantas horas. Então, sabendo desse conhecimento aqui, que a cada 20 gotas você tem 1 ml, essa solução seria facilmente resolvida no caso aí de aparecer. Uma gota equivale a 3 microgotas. 1 ml contém 60 microgotas. 1 grama são 1000 gramas e 1 litro corresponde a 1000 mililitros. É aqui nesse ponto que eu chamo a atenção de vocês para duas coisas. Vamos trabalhar também com a fórmula das gotas por minuto, né? Então, lembrete. Eu tenho, vou fazer assim, gotas por minuto vai ser igual a volume total em ml, tempo em horas, vezes uma constante 3. Não esqueçam dessa forma. E microgotas por minuto vai ser igual a volume total em ml sobre o tempo em horas. Então essas duas formulazinhas nós também iremos trabalhar com elas ao longo das questões da disciplina, vocês não podem esquecê-las de forma alguma. E nem também essas correlações, né, que 1 ml são 60 microgotas, visto que uma gota são 3 microgotas. Então se você tiver em uma questão encontrado o número de gotas, você sabe de microgotas, é só multiplicar por 3. Não deve esquecer que 1 grama são 1000 miligramas e que 1 litro são 1000 mililitros. E nesse momento agora, pessoal, nós vamos falar de sistemas métricos. Bom, como essa disciplina tem muita parte de matemática pelo meio, a gente tem que explicar determinadas coisas, como eu já falei no outro slide, ali em parte aqui eu vou finalizar. Então, o sistema métrico é o sistema onde você tem que saber medir e converter de uma unidade para outra, né? Porque os problemas eles vão aparecer das formas mais diversas possíveis. Então, é um sistema decimal logicamente organizado. Esse sistema vai ser organizado juntamente na base de 10, onde você tem que saber multiplicar e também você vai ter que saber dividir. Aqui ele explica que a vírgula vai para a direita e para a esquerda, que eu prefiro mostrar isso em prática mesmo para vocês.
Então aqui ele tem esse seguinte exemplo, né? 20 miligramas vezes 10 é igual a 200 miligramas. Então assim, pessoal, seria mais ou menos assim, nesse sistema métrico, como é que nós vamos trabalhar com essas coisas? Como é que nós vamos ver dessas determinadas coisas? Então nós vimos que no nosso conteúdo existem correlações entre as unidades. Então, por exemplo, você vai transformar 1 grama em miligramas. Então você lembra o seguinte, você lembra que 1 grama corresponde a 1000 miligramas. Você tem sempre que lembrar essa correlação. Se você tiver determinada quantidade de miligrama que é dito na questão, você não pode esquecer dessa correlação aqui, porque ela vai lhe dar o norte para uma série de coisas. Como você também não pode esquecer que em 1 litro você tem 1000 mililitros. Então assim, se a questão lhe diz que a massa da substância é 2 gramas, e você quiser transformar para miligramas, o que você faz? Faz a regra de 3. Você lembra que você vai fazer uma regra de 3 e lembrar esse seguinte detalhe aqui, ó, que 1 grama são 1000 miligramas e 2 gramas serão x miligramas. Então, 1 vezes x é x, 1 vezes x é igual a 2 que multiplica 1000. Então, x vai ser igual a 2000 miligramas da determinada substância da qual você está trabalhando. Então, assim, o sistema métrico ele trata disso, ele trata da conversão de uma unidade em outra. E o que nós mais vamos trabalhar aqui são nessas duas conversões aqui, ó. Grama para miligrama e litro para mililitro. Então, pessoal, para finalizar aqui essa parte introdutória da disciplina, eu trago duas questões com cálculo para vocês. Vamos ler aqui o enunciado de cada uma delas para proceder com a resolução. Então, essa questão aqui diz o seguinte: um comprimido de captopril de 50 mg foi diluído em 20 ml de água filtrada. Para administrar 10 mg, quantos ml eu devo aspirar após essa diluição? Bora lá fazer essa conta. Então, assim, você tem um comprimido de 50 mg. Comprimido, vou abreviar aqui, 50 mg. Você não pode cortar esse comprimido e ter um pedaço de 10 mg. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar os 50 mg e diluir em 20 ml de água filtrada. E quanto é que você vai pegar desses 20 ml após a diluição? Ou seja, eu só quero 10 mg que corresponde à quantidade de ml. Então, o que eu irei fazer? 50 que multiplica x é igual a 10 que multiplica 20. X vai ser igual a 10 que multiplica 20 sobre 50. 10 vezes 20, certo? É 200 sobre 50. Corta zero, corta zero. Então você vai ter que x é igual a 20 sobre 5, que é igual a 4 ml. Então o que você vai fazer? Você vai aspirar após a diluição um valor igual a 4 ml. Repetindo novamente a resolução da questão para quem não entendeu. Então o que eu irei fazer? Essa questão é aquele tipo de situação em que você tem um comprimido, você precisa dar uma dosagem para o paciente, mas aquela dosagem não é o comprimido inteiro, são partes do comprimido, pode ser a metade, um terço, um quarto do comprimido. Nesse caso específico aqui é 10
miligramas do comprimido, ou seja, é esse comprimido aqui quase dividido em 5 partes. Então assim, você não vai cortar 10 miligramas porque você não tem como fazer isso. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o comprimido, 50 miligramas, dividir em 20 ml de água. Poderia ser em 10 também, mas a questão fala que é 20. Após essa diluição, você tem que aspirar 10 miligramas, que é o que você quer. E quanto isso corresponde em volume? X. Então você faz os cálculos e vai encontrar 4 ml. Essa outra questão aqui fala o seguinte, ela diz que para perfundir, para administrar 520 ml de soroterapia no período de 10 às 18 horas, deve-se instalar um gotejamento de ml por hora aproximadamente. Então assim, na resolução dessa questão, você de imediatamente, o que vem na sua mente, é a fórmula do gotejamento. Você coloca lá que o volume total, gotas por minuto é igual ao volume total, tempo sobre o tempo, em horas, multiplicado por 3. Então, mas só que nessa questão você tem que atentar para o seguinte detalhe. Ele está pedindo em ml por hora. Então o que você vai observar? Você vai observar que você vai colocar um volume de 520 ml dentro do paciente em um determinado período de hora que ele já estipulou, ou seja, o paciente vai receber essa medicação de 10 a 18 horas, que dá basicamente 8 horas de medicação. Então como é que você vai correlacionar? Uma regra de 3. Você vai colocar aqui 520 ml, você vai perfundir em 8 horas. Como ele quer em ml em uma hora quantos ml você vai ter? 8 vezes x é igual a 520 vezes 1. 520 dividido por 8 dá igual ao quê? A 65 ml por hora. Então, com essas duas questões, eu exemplifico os conteúdos para vocês. E as dúvidas que vocês tiverem, pode perguntar no grupo lá, que em tempo mais breve eu responderei. Um abraço a todos e bons estudos. Então, pessoal, dando continuidade à nossa disciplina, eu vou resolver para vocês 3 questões da nossa atividade, onde uma das questões é a questão de número 2. Vamos ler aqui para a gente saber como é que ela explana o conteúdo. Então diz o seguinte: foram prescritos 40 unidades de insulina NPH, cuja apresentação é 100 unidades por ml, para um determinado paciente. Porém, na unidade de saúde, as seringas disponíveis são de 3 ml. Para cumprir a prescrição, a quantidade de insulina a ser administrada é de... Então, nessa questão, o que você tem que levar em consideração para relacionar? A seguinte coisa, você tem que levar em consideração nessa questão a apresentação da seringa, a quantidade de unidades por ml, para daí fazer uma correlação, né, que é uma regra de 3, com a quantidade de insulina que é prescrita. Vamos lá para a resolução. Então aqui eu tenho a prescrição. Foi prescrito para esse paciente 40 unidades. A disponibilidade, que é o que eu tenho disponível. Eu tenho disponível seringas na apresentação de 100 unidades por ml. E seringa de 3 ml, né? De 3 ml. Então, como é que nós iremos fazer isso? A cada 1 ml eu tenho 100 unidades. Então, eu pego isso bem daqui. 1 ml, ou 100 unidades, não, 1000 unidades. Ou 100 unidades. Eu tenho 100 unidades. A minha seringa é de 3 ml. Vou ter X unidades. Então esse X corresponde a 300 unidades. Então o que isso implica dizer?
que nessa seringa de 3 ml eu coloco até 300 unidades. Mas para o meu paciente foi prescrito apenas 40 unidades. Então como é que eu faço? 300 unidades eu tenho para 3 ml, 40 unidades eu vou ter para X. Esse X aqui será 40, multiplica 3 sobre 300, corta, e aqui eu vou ter 12 dividido por 30. E aí, vamos fazer essa conta. 12 dividido por 30 não pode, boto 0 e põe a vírgula. 120 dividido por 30 vai dar 4. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 3 é 12, para 12 é 0. Então aqui vai dar 0,4 ml, que é a letra B. Agora vamos ajudar na resolução da questão de número 1. Vamos fazer a leitura aqui da questão para a gente ver como é que nós vamos raciocinar e interpretar. Então vamos ver o seguinte. Um técnico de enfermagem precisa administrar 15 ml de solução de glicose a 30% em determinado paciente. No posto de enfermagem tem somente ampolas de glicose de 20 ml hipertônica a 50%. Então, isso aqui é o que está prescrito e isso aqui é o que eu tenho disponível. O volume que deve ser retirado dessa solução para administrar a quantidade prescrita no paciente é... Vamos lá para a resolução da questão. Então, questão de número 1. Vamos lá, ela diz o seguinte: um técnico de enfermagem precisa administrar 15 ml de solução de glicose a 30%. Então, o que está prescrito? Prescrito 15 ml de glicose a 30%. Mas ele não tem essa glicose a 30%, nem em ampola e nem em soro. Mas ele tem glicose 20 ml a 50%. Isso aqui é o disponível. Bom, vamos raciocinar aqui. Eu tenho que administrar 15 ml de glicose a 30%, mas eu não tenho essa glicose a 30%, eu só tenho glicose a 50%. E aí, isso aí é a grande questão. Quanto que eu tenho que tirar dessa glicose para satisfazer isso aqui? Para resolver esse tipo de questão, nós precisamos saber qual a massa de glicose presente aqui. Sabendo a massa de glicose presente aqui, a gente correlaciona com essa glicose aqui, aí a gente aspira somente a quantidade que se precisa. Então vamos lá. Então nessa prescrição aqui, quanto que eu tenho que colocar de glicose no paciente? Então vocês devem se recordar que 30% corresponde a 30 gramas em 100 ml. Então bora lá. Aqui ó. 30% é igual a 30 gramas em 100 ml. Quantos ml eu tenho? 15 ml. Então eu vou ter X gramas. Então X vai ser igual a 15 que multiplica 30 sobre 100. Corta. Isso aqui vai dar 45 sobre 10, que vai ser igual a 4,5 gramas de glicose. Então, sim, seria como se o médico tivesse dito, ó, você vai administrar 4,5 gramas de glicose. Mas onde é que eu vou encontrar essas 4,5 gramas? Nessa solução aqui, que é a que eu tenho disponível. Então, vamos lá. 50% significa dizer que eu tenho 50 gramas de glicose em 100 ml. Então, ó, aqui
50 gramas de glicose em 100 ml. Quantos ml eu tenho aqui? 20. Vou colocar X também. Então, esse X vai ser igual a 20, que multiplica 50 sobre 100. Corta, 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 corta. 5 vezes 2, 10. Então, aqui vai ser igual a 10 gramas. Certo? Aqui vai ser igual a 10 gramas. Então, nessa ampola aqui, eu tenho 10 gramas. Mas eu só preciso de 4,5. Então, vamos lá agora fazer a nossa correlação. Certo? 10 gramas eu tenho em quantos ml? Em 20. Relacionando, então, dez gramas eu tenho em 20 ml. Mas eu só preciso de 4,5 gramas. Eu vou ter em X ml. Esse X vai ser igual a 4,5 vezes 20 dividido por 10. Certo? Corta, corta. Aqui vai ser igual a 9 ml. Gramas não, a 9 ml. Então, assim, que isso está na resposta de letra C. Então, assim, o técnico de enfermagem vai ter que aspirar dessa solução, desses 20 ml de glicose aqui, 9 ml para satisfazer a prescrição.